Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 33ª aula da Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando. Se tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários. Aproveite, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho para que você possa receber todas as notificações. Tudo aquilo que nós colocarmos online, a Nona Igreja, você vai estar recebendo. Então, espero que você esteja estudando conosco, aprendendo conosco, porque é uma maravilha estudar agora que estamos estudando aí a vida de Jesus, os ensinamentos, é muito bom, né? Então, que você possa estar aproveitando bastante estas aulas, mesmo que não estejamos presencial. Nós vamos assim até o fim do ano, até que a vacina se instale, aí nós vamos retornar ao templo para fazer a escola bíblica de lá. Faremos online também, gravaremos a escola bíblica e que você possa, na verdade, estar aprendendo cada vez mais. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós falamos na aula passada da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e agora nós vamos falar que Jesus aparece para os discípulos. Então, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então eram 11, porque o Judas não estava, né? Já havia morrido. Existe a dúvida de alguns, né? Eles demonstram, na verdade, uma dúvida desse acontecimento, né? Da ressurreição de Jesus. Eles questionam, porque como seria daqui para frente agora, como seria, Jesus continuaria com eles, né? Ou estaria ali só por um determinado tempo. Então, Jesus agora vai estar falando, né? Respondendo às questões dos discípulos, né? Esse pós-ressurreição. Agora, nós temos a grande comissão. Versículo 18, a palavra de Deus diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Enquanto Jesus estava na terra, sob forma humana, ele tinha certas limitações, mas mostrava que tinha certa autoridade para fazer milagres, expulsar demônios e muitas outras coisas. Então, agora, nós temos um nível crescente, mas agora com a total autoridade. A sua missão de Salvador foi cumprida, recebe toda a autoridade. Em Mateus, no capítulo 4, o inimigo oferece, lembra, a autoridade para Jesus sobre o mundo que está debaixo do maligno. Agora ele tem autoridade sobre o mundo e sobre o céu. Tem autoridade sobre tudo. Então, obedecer a Deus sempre vai ser o melhor caminho. Agora, Jesus vai falar do ID, né, desta grande comissão. O ID é a missão de caminhar na direção da vontade de Deus, além de andarmos na presença de Deus, e que Ele quer que frutifiquemos também com as nossas ações. Fazei discípulos, a missão de proclamar o Evangelho, as boas novas da salvação a outros, né? A princípio, a missão era para os judeus. Agora, ele amplia para todas as nações, para os gentios também. Agora, ele começa a estender qual era o seu plano. Então, ele começa a explicar. E os discípulos começam a entender o plano de Deus. Ensinar e discipular as pessoas. Jesus escolhe os discípulos e os ensina. Agora os discípulos vão fazer discípulos e vão ensinar. É a multiplicação do conhecimento da vontade de Deus para os gentios também. É o que nós fazemos. Nós aprendemos, não guardamos só para nós expomos o ensinamento que temos aí
tido através de cursos, através da palavra de Deus, através da revelação de Deus sobre a palavra. Então, que nós possamos fazer isso também. Batizando-os. Então, o símbolo público aplicado aos que creem e se tornam discípulos é um sinal, né? Este batismo, nós demonstramos para as pessoas o nosso arrependimento pelos nossos pecados, que queremos mudar de vida, né? Seguindo Jesus. Então, é uma demonstração pública. Nós fazemos o batismo por imersão na igreja, onde todos são convidados a estarem, os familiares, amigos, né? E o próprio povo da igreja. E o que nós fazemos? Batizamos, mostramos para a igreja que até ali os pecados estão ali, vão ter consequências, claro, mas que existe um arrependimento. Batismo nas águas é o batismo do arrependimento. Então, a pessoa desce por imersão às águas do batismo e quando ela se levanta, ela morre para o mundo e ela vive, revive, ressuscita ali daquelas águas do seu pecado e ali ela ressuscita para o reino de Deus. Então, é uma sequência bem importante para nós, né? Nós não podemos ficar parados, nós temos que proclamar o evangelho e conduzir as pessoas ao batismo, ao arrependimento, ensinando-os. O evangelho sendo ensinado e praticado no dia a dia. Não adianta só ensinar ou aprender, nós temos que praticar. É a ideia do discipulado, né? Andamos ensinando as pessoas, por isso nos reunimos e caminhamos uns com os outros. Então, é a formação de um corpo, um conjunto de pessoas. Esse corpo é chamado o corpo de Cristo. No verso 20, a palavra de Deus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a promessa de Jesus é que haverá um final, né? Algumas pessoas não acreditam no final dos tempos, mas vai existir. Nós cremos na Bíblia Sagrada. Então, aquilo que a Bíblia nos diz, nós entendemos que é a verdade de Jesus para cada um de nós. Então, os discípulos vão falar, né, mais ainda sobre isso. Então, o correto agora seríamos irmos para o livro de Atos. A sequência que nós temos bíblica não é a cronológica, não é a do tempo em que aconteceram as coisas. Então, o certo seria ir para o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar esse pós-ressurreição. Depois que Jesus comissiona seus discípulos, então traz estas ordens. Qual é a sequência, então? Para entendermos o início da comunidade cristã, o espalhamento do evangelho, como essas coisas acontecem, o derramamento do Espírito Santo e etc. Mas, no entanto, nós vamos fazer a sequência do estudo, né, com os seus objetivos. Nós temos os evangelhos, né, que são sinóticos, são semelhantes, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Nós temos uma estrutura parecida na narrativa desses evangelhos. As diferenças estão no ponto de vista, acontecimentos mais em um do que no outro, e eles se complementam. Com as referências cruzadas, nós achamos os mesmos trechos e comparamos. As letras pequenas são recursos de referência também. Olha, nós temos aí embaixo, cada capítulo, você vai ver ali uma referência, onde tem nos outros evangelhos. Então, você vai lá e leia, porque complementa o que você está fazendo a leitura. Então, nós não vamos estudar Marcos e Lucas pela proximidade de informação com Mateus. Já estudamos a maioria das coisas em Mateus. Vamos entrar em João, né, mais para frente, que tem uma narrativa diferente desses três evangelhos. Grande parte da narrativa de João não existe no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Não, você não vai encontrar, né?
Então, Jesus vai trazer ali mais detalhes, eles vão trazer, e os objetivos importantes. Então, tem ali alguns detalhes adicionais. Então, nós vamos ver algumas coisas principais em Marcos e Lucas, né? Vamos ver, então, o Evangelho de Marcos. O seu início, de 1 a 3, diz que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho do Senhor e endireitará as suas veredas. Então começa narrando a profecia de que endireitaria o caminho, começa com Jesus já adulto. O foco de Marcos é o ministério público de Jesus. Em Lucas, de 1 a 4, diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade em que fostes instruído. Então tem uma visão diferente. Havia muitos relatos da vida de Jesus. Lucas era médico, então ele investiga o começo. O seu foco era fazer para Teófilo uma exposição desde o início de como foram as coisas com Jesus e depois desta narrativa de Atos dos Apóstolos. Então ele inicia em Zacarias, com Isabel, João Batista, o nascimento de Jesus, e vai até e detalha o nascimento de Jesus. E dá uma atenção especial, por ser médico, né, aos milagres de Jesus. Então nós vamos dar início à nossa aula ao Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem um tema central das pessoas crerem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e demonstrar a divindade de Jesus. Então, João vai iniciar o Evangelho, o seu livro, com Jesus adulto. Quando João está escrevendo este Evangelho, tem o aparecimento de muitas doutrinas, o aparecimento de muitos grupos que se levantaram contestando a divindade de Jesus. Que fosse Deus que tivesse vindo em carne, né? A ilusão da ética, né? Que parecia, né? E não na verdade que é. João traz uma resposta clara e completa da divindade de Jesus, né? Ter vindo em carne e ter morrido na cruz. Jesus usa coisas difíceis de entender e tem aí uma atenção especial de João. Então, João, que nós estamos falando, não é o chamado João Batista. João Batista já tinha morrido. É o apóstolo João, que escreveu este evangelho, as cartas e o Apocalipse. Então, nós vamos dar início à encarnação do Verbo. Então, João 1:1 diz que no princípio era Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João apresenta Jesus, o Verbo, Logos na palavra, é um status pessoal, e João está pegando esta palavra importante, forte dentro da própria Bíblia. João quer demonstrar que a força da palavra de Deus é Jesus Cristo. João usa essa estrutura para dizer que a palavra é alguém, uma pessoa. O verbo no português indica ação, vivo. No princípio, a pré-existência eterna, lá em Gênesis 1:1, né? A divindade do verbo. João faz aqui uma conexão com Gênesis 1:1
para mostrar que Jesus está no princípio, ele já existia. Então estava com Deus, era a divindade e a diferenciação. O verbo estava com Deus, era alguém diferenciado do próprio Deus. João introduz a doutrina da Trindade. Em João 1,26 diz, façamos o homem, né? Então Jesus não era só uma companhia criada por Deus, na verdade é o próprio Deus. Então agora ele vai apresentar Jesus. Então João, capítulo 1, versos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, novamente, a ideia de João de buscar esse princípio, falando da eternidade, que Jesus não estava com Deus assistindo, né? Deus, ele não estava só vendo Deus fazendo todas as coisas, né? Mas foi participativo de toda a criação. E através dele é que todas as coisas foram feitas. Então ele mostra a atuação da Trindade na criação de todas as coisas. Sem Jesus não existiria nada. João coloca Jesus no status de divino, de Deus. São iguais em grandeza. João combate os ensinos errados que procuravam diminuir Jesus, colocar Jesus abaixo de Deus. Então se fez a supremacia de Cristo na criação. Ele é o agente do Pai na criação. Cristo tem papel de agente do Pai na criação. João 1, 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida vem através de Jesus, Gênesis 2. Deus dando ao homem o fôlego de vida. Desculpa. Aqui nos mostra que mesmo com a queda do ser humano, a luz não é derrotada. A luz não tem o mesmo poder das trevas. Alguns acreditam que trevas e luz seriam opostos, equivalentes. Teriam forças iguais. A força da luz é maior, né? Por exemplo, nós temos aqui um cômodo escuro, a chama de uma vela acaba com toda a escuridão. Então pode estar tudo escuro, se você acender uma vela, vai acabar com toda a escuridão. Então a luz é bem maior do que a escuridão. Versículos 6 e 7, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Então João aqui está falando de João Batista. Era Batista porque batizava. Então não era um nome junto, né? João Batista. Não, era João aquele que batizava. Isso que quer dizer Batista. João aqui fala da profecia e que este homem veio realmente. Ele reúne provas bíblicas como físicas, testemunhais, para demonstrar que Jesus é o Salvador e é Deus. Até aqui, João não chama Jesus de Jesus. Ele chama Jesus de verbo e de luz. Temos o testemunho de que essa luz estava no princípio e que agora está entre eles. João 8 e 9. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, João Batista não era Jesus. Algumas teorias, né, dizem que sim, mas não era Jesus. A Bíblia diz que ele não era a luz, que cita João, o apóstolo João. Então, João Batista não era Jesus. João poderia estar respondendo aos críticos, né, de que João Batista não era Jesus o Messias.
Ele veio para indicar a verdadeira luz que alcançaria a todos os homens. Cristo veio para os judeus e os gentios e todos aqueles que crescem. 10 e 11, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, João traz a ideia de que antes do nascimento de Jesus, ele estava no mundo. Paulo diz que Deus se mostra ao mundo através das coisas que foram criadas. Lá em Romanos 1:20 você vai ver isso. O mundo rejeita Deus. Jesus veio para os judeus, mas os mesmos o rejeitaram. Nós temos um Deus que se apresenta, mas é rejeitado. Essa é a figura do ser humano caído, né? Que não consegue enxergar Deus, de ver a luz, porque está perdido nos seus próprios pecados. Então, quando nós estamos perdidos nos nossos pecados, nós não conseguimos ver a Deus, né? Então, João está dizendo isso, que o mundo o rejeitou por causa do pecado. João 12:13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele veio, se mostrou, tem a sua vinda, e diz a respeito do que os receberam. Então aqui ele introduz a salvação pela fé. Esse crer não é do esforço humano, mas pela fé. Você tem que crer, você não precisa fazer esforço algum, só crer. A ação de Deus em querer salvar o ser humano, é isso que João está mostrando. Tem um dito popular que todo mundo é filho de Deus. Não, não é assim não. É só os que creem e o receberam. Por isso que você levanta sua mão e diz: eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você precisa recebê-lo. Ele bate a porta e se você o receber, ele faz morada em você, né? Então agora João está demonstrando os efeitos do que Deus fez. Então ele só não fez, como ele também tem propósitos no que ele fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então fala claro aqui sobre o Verbo que se encarnou, né? Nós temos aqui um docetismo. Alguns acreditavam que Jesus havia vindo, mas não em carne, né? Só em espírito, mas a palavra diz que ele morou entre nós. Então, graça e verdade é um atributo de Deus. Glória é a ligação com o tabernáculo, cheio da glória na inauguração dele. E João demonstra que Deus, em forma de carne agora, está andando entre o ser humano, está habitando no meio do ser humano. Ele diz: vimos a glória de Deus. Nós testificamos isso pela fé. Unigênito, né? O único, exclusivo. Então o testemunho, João Batista aqui está falando que Jesus veio ao mundo, nasceu de uma mulher e ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Nós vamos parar por aqui. Já falamos bastante, você já tem bastante assunto aí para estudar, né? Então nós vamos parar por aqui e nós vamos falar depois o testemunho, a próxima aula, o testemunho de João Batista. Amém? Que você tenha então um excelente domingo, tenha aproveitado bastante esta aula. Continua aí com o Senhor Jesus, continua guardadinho, tenha um domingo abençoadíssimo com a sua família. Um beijo grande no seu coração.